Você já ouviu falar do Slenderman? Nesses últimos dias eu passei assistindo alguns documentários sobre esse caso que envolveu essa personagem, né, que dizem que é o primeiro mito criado na era da internet. A história surgiu em 2009, né, quando um site chamado Creepypasta, que era um site para histórias de terror, onde as pessoas podiam escrever histórias de terror e colocar nessa plataforma, e surgiu esse personagem, o Slenderman, que em português seria Homem Esguio, que é alguém que mora na floresta e que sequestra crianças, mata crianças, persegue crianças, ele tem uma coisa com criança. E depois nesse site fizeram um concurso de Photoshop, né? As pessoas deviam fazer imagens photoshopadas com o Slenderman no fundo, né? Aparecendo ali em algum lugar na foto. Só que depois de um tempo, né? No começo todo mundo sabia que era brincadeira, que era uma história fictícia, uma história inventada, mas depois de um tempo muitas pessoas passaram a acreditar de fato no Slenderman, que era uma entidade real, uma entidade que existia de fato e que perseguia as pessoas. Tanto que na internet começou a rolar até alguns diagnósticos que eles chamam de Slender Sickness, né, que seria a doença do Slenderman. Sangramentos no nariz, tontura, fadiga, um monte de sintomas que indicaria que você está sendo perseguido pelo Slenderman. Pode parecer bobeira falar sobre isso, pode parecer que não tem nada a ver falar sobre isso, mas o fato é que o negócio se tornou tão sério que em 2014 duas adolescentes de 12 anos tentaram matar a amiga, esfaquearam uma amiga na floresta porque elas queriam se tornar servas do Slenderman e morar na mansão dele na floresta. Elas esfaquearam essa amiga delas 25 vezes, eu acho que talvez até mais, e foram para o tribunal para ser avaliado se elas seriam julgadas como adultas ou como crianças. Porque se elas fossem julgadas como adultas, poderiam pegar a prisão perpétua até por tentativa de homicídio. Há dois documentários que eu vi sobre isso, se você tiver interesse em ver essa história, porque realmente é escabrosa, é uma história bastante medonha. Um deles se chama Beware of the Slenderman, Cuidado com o Slenderman, que trata da história do julgamento dessas duas meninas, que é a Morgan e a Anisha, essas duas jovens que tentaram matar a amiga delas. Então nesse documentário você acompanha o percurso do julgamento, né, uma reconstituição do que ocorreu, e também tem depoimentos com os pais delas e também alguns especialistas, alguns psiquiatras, com o Richard Dawkins, que foi quem criou o conceito de memes, né, desse conceito cultural que é autorreprodutível, que se tornou o conceito de memes na internet, né, esses virais na internet. Uma delas foi identificada com um transtorno psiquiátrico, ela é esquizofrênica, então ela ouviria vozes desde muito nova, e ela incorporou esse Slenderman como se fosse um personagem imaginário dela, que ela via de fato, na mente dela ela via de fato o Slenderman e ele ditava o que ela deveria fazer. E o outro documentário se chama Uma Alucinação Autocausada, né, autoinduzida, e que coleta vários trechos da internet, do YouTube, de pessoas falando sobre o Slenderman, de pessoas refutando o Slenderman ou defendendo a existência dele, vídeos de pessoas com medo do Slenderman, ou seja, uma série de vídeos falando sobre esse mito. E agora, hoje, vai estrear um filme de Hollywood sobre esse personagem, né? Um filme de terror sobre esse personagem. Que eu acho que vai reviver ainda mais essa criatura no imaginário das pessoas. Para mim, esse evento indica duas coisas. Primeiro deles é uma carência emotiva das pessoas, desses jovens hoje, né? E é algo que é analisado mais no segundo documentário, Beware of Slenderman, porque você vê claramente que essas duas jovens que tentaram matar a amiga, elas eram desajustadas, né? Elas eram socialmente desajustadas, elas eram perseguidas na escola, elas não tinham muitos amigos, então eles encontraram esse personagem aí, talvez um consolo emocional, um lugar onde elas poderiam ir, né, onde elas seriam incluídas nesse grupo. E acho que a internet propicia isso em vários níveis, né? Há vários tipos de grupos, há vários tipos de tribos na internet, onde as pessoas se congregam para expressar seus anseios, suas frustrações, os seus medos. Então, o Slenderman seria um. Eu já mencionei aqui anteriormente o caso dos incels, né, que seriam os celibatários involuntários que expressam suas frustrações contra as mulheres nesses grupos. Então há vários grupos, né? Grupos de extrema direita, você tem a alt-right, você tem vários grupos de pessoas que expressam suas frustrações na internet e encontram nesses grupos algum tipo de consolo emocional. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver um pouco com esse delírio coletivo, de fato, né? De uma mentira que é repetida consistentemente, então passa a se tornar uma verdade. É uma verdade construída socialmente. Que na verdade para mim é como todas as verdades são construídas, né? Elas são construídas socialmente. Então você vê nesse caso aí uma mentira, né? Uma ficção, na verdade, não é nem uma mentira, é uma ficção, né? Uma história inventada por pessoas para se divertir, né? Histórias de terror, e que
passa a ser repetido tantas vezes na internet como uma história falsa, mas que aos poucos vai se tornando uma história verdadeira, então as pessoas passam a acreditar nisso. Tanto que eles ressuscitaram um termo que é do budismo tibetano que se chama Tulpa, Tulpa, que segundo o budismo tibetano é quando você imagina uma entidade com tamanha força, com tamanha determinação, que ela passa a existir realmente na sua mente. E se muitas pessoas pensarem isso também, ela passa a existir no mundo real também. O que as pessoas que acreditam no Slenderman pensam é que, como há muitas pessoas acreditando no Slenderman, ele passou a se tornar um tulpa, ou seja, ele passou a se tornar uma entidade real que existe de fato nas florestas e que sequestra as crianças, que rouba as crianças, que persegue as crianças. É claro que isso aí é um absurdo, né? Eu acho que não tem nenhum tipo de embasamento científico, não tem nenhum tipo de comprovação científica, mas o fato das pessoas acreditarem nisso de fato e praticarem atos criminosos por causa disso, né, demonstra, por um lado, quão inacreditável é a mente humana, como ela é capaz de acreditar nas coisas mais absurdas possíveis, e por outro lado também o risco que isso causa aos outros. O que alguns especialistas dizem é que esse mito do Slenderman não é muito diferente do que acontece com uma criação de uma divindade, por exemplo, de um deus, de um santo, ou de algum tipo de fenômeno paranormal. As pessoas acreditam naquilo ali, e a repetição daquela crença torna aquilo ali mais real para as pessoas. Você repete todo dia que acredita em algum tipo de divindade, em Deus, em Shiva, em Brahma, sei lá, em Odin, em Zeus, e ele passa a tornar real para as pessoas. De certo modo, partiria de uma certa carência emocional de saber que alguém está vigiando a gente, cuidando da gente, ou nos perseguindo, né? No caso aí, o Slenderman seria tipo um diabo, né? Tipo um demônio que vigiaria a gente e do qual a gente teria medo, e para isso a gente teria que evitar certos atos ou realizar certos atos para afastar essa influência maligna. A psicologia já sabe que a nossa mente é programada para acreditar que existem agentes na natureza. Então tudo que acontece não é por acaso, é feito por alguém ou é feito por alguma entidade. E isso tem um fator evolutivo muito arraigado nisso. Vamos dizer que seja na floresta, por exemplo. Você está lá na floresta e você ouve um estalar de um galho. A nossa mente, por evolução, é programada a pensar que alguma coisa quebrou aquele galho. Foi algum predador, alguma fera, algum animal, algum outro ser humano, alguma entidade, porque para a nossa sobrevivência é muito melhor de pensar que seja um perigo real do que descartar como se for um mero barulho sem nenhum significado. Então você vai e foge. Foge e sobrevive. Se você ignorar esse perigo e não for nada, tudo bem. Se você ignorar esse perigo e for um perigo de fato, for um predador que vai te matar, então você está pondo a sua vida em risco. Nesse sentido, a crença nessas divindades, nesses mitos, nessas entidades, seria um efeito colateral de um instinto de sobrevivência. A gente pensa que existe uma entidade nos vigiando, porque pra gente é muito melhor evolutivamente pensar que qualquer coisa que acontece ao nosso redor, os eventos que nos cercam, tem algum tipo de significado, algum tipo de agente realizando esses eventos. Eu quero saber se vocês já ouviram falar desses Slenderman, se vocês já ouviram alguma coisa relacionada a esse caso aí, e se vocês concordam com essa interpretação de que esses mitos que a gente cria, por um lado, tem a ver com uma carência emocional nossa, a gente precisa dessas entidades para nos dar algum tipo de sentido, algum tipo de explicação para a natureza, para os fenômenos, e por outro lado, se vocês também acreditam que tem a ver também com o fator evolutivo. A gente acredita nesses agentes espirituais, transcendentais, porque isso, em algum momento da nossa história evolutiva, nos ajudaria a sobreviver. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!